Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Mariana Bruzi Ribeiro Cardoso, 29 anos, formada em Direito, ex-aluna da LS e uma feliz aprovada no concurso de auditor fiscal do ICMS de Santa Catarina 2018. Então, boa noite, Mariana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Obrigada, primeiramente, por ter atendido o nosso convite, de poder vir aqui hoje e compartilhar a tua experiência e a tua excelente trajetória nesse mundo dos concursos. Tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar todas as tuas dicas e estão curiosíssimos para conhecer o que tu tem para compartilhar com a gente. Então, eu gostaria que tu começasse contando, inicialmente, como é que foi a tua trajetória, né? Antes de estudar para concursos, o que tu fazia, como é que foi a tua vida universitária, trabalhava e o que te levou a decidir estudar para concursos? Bom, eu sou formada em Direito, né, como você falou, e na época da faculdade, lá mais ou menos para o segundo, terceiro período, eu já vi que eu não gostava muito do curso, não me identificava com a carreira de advogado, e já não levava jeito para coisa. Aí, nesse período, eu realmente não fui uma boa aluna durante a faculdade, levei a faculdade bem na barriga, não gostava do curso. Formando, eu comecei a pensar no que eu faria depois. Então, eu comecei a olhar para essa área pública, para a parte dos concursos. Foi aí que eu entrei mais ou menos nessa área de concurso, né? Mas inicialmente para a área jurídica mesmo. Analista, às vezes técnico, era o que aparecia, não tinha muito padrão, não. Sim. Tá, então para o pessoal entender tua trajetória, em que ano foi isso que tu começou a estudar para concursos? Bom, eu formei em 2014, em janeiro de 2014. Nessa época eu ainda fiquei um pouco perdida aí nos primeiros meses, e aí eu comecei a estudar bem devagarzinho para a área jurídica. Estudava, na realidade, mais quando abriu algum edital, né? Eu dava aquela olhada bem superficial por cima. Quando eu comecei a estudar mesmo, legal, para concurso, foi mais ou menos início de 2016, que foi quando abriu um analista do MP do Rio, que na época eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu peguei mais legal para estudar, mas só tinha uma vaga, eu fiquei muito, muito distante. Então, depois disso, eu fiquei um pouco parada, um pouco pensando que rumo que eu ia tomar, porque a área jurídica, mesmo assim, entrando para essa área jurídica na parte de concurso, também não era muito a minha praia, não. Eu entrei mais por falta de conhecimento de outras áreas, eu acho. E aí me conta, como é que tu conheceu a LS, né? Em que momento foi isso e por que tu escolheu estudar na LS? A LS eu conheci mais ou menos nessa época, foi lá para agosto, julho de 2016. Um amigo meu que tinha uma amiga que o namorado estudou na LS, fez o concurso do ISS Niterói nessa época e passou até bem colocado. E aí ele me indicou, falou, ó, dá uma olhada lá, vê o que você acha. E aí eu marquei a entrevista, gostei das como funcionavam as metas, como funcionava a parte de planejamento de estudos, e aí eu comecei a estudar. Isso foi mais ou menos setembro de 2016. Tá. E aí, eu queria que tu pudesse relatasse, assim, até principalmente no teu caso, que tu tivesse uma experiência anterior estudando sozinha e depois estudando com a LS. Qual foi, assim, o ponto mais importante que tu considera dentro de todo o trabalho que a LS te apresentou, né? Era o planejamento, as metas, um pouco também da interação que nós tínhamos durante todo esse teu período lá. De que forma esses itens influenciaram na tua preparação, né? E o que tu considera que foi um dos pontos principais, por exemplo? Acho que para mim nessa época o diferencial foi a parte do planejamento. Eu gastava muito tempo pensando o que eu ia estudar e acabava que às vezes a parte de colocar em prática mesmo ficava um pouco prejudicada. E nem sempre era muito efetiva. Às vezes eu ficava sem saber se eu lia uma doutrina, se eu fazia exercícios, quando que eu revisava. Então era um estudo meio assim arrastado, não tinha muita metodologia. Para mim o que mais ajudou foi nisso, porque aí eu já não precisava mais pensar na parte da elaboração do meu planejamento
e todo o tempo útil que eu tinha eu gastava estudando. Ótimo. Bom, e aí justamente, agora entrando nos teus estudos, né? Aqui na MS tu também tiveste algumas experiências pré-edital e pós-edital, tu fizeste alguns, né? Eu queria que tu relatasse um pouquinho como é que era a tua rotina de estudos nesses dois momentos, né? Se ela mudava muito, de que forma ela mudava, né? E também, se puder já aproveitar e conta como é que era a tua rotina no dia a dia, pessoal. Tu conseguiu só estudar, tu trabalhava também, né? Qual foi a tua maior dificuldade nesse período? Nessa época eu estava só estudando, então para mim foi mais tranquilo organizar e até dedicar mais tempo meu para estudar para o concurso. Nos pré-editais eu geralmente aproveitava para dar um gás maior, até porque eu queria matar logo as matérias e poder começar a entrar nos pós-editais. Então eu geralmente estudava de segunda a sexta ou sábado, em torno de 8 horas por dia, 7, 8, 9, dependia do dia. Sim. Mas eu estudava mais ou menos nesse padrão. Quando entravam os pós-editais, aí o negócio era mais puxado e acabava que eu também dava um gás maior. Agora, esses pós-editais iniciais, para mim, foram mais pesados, eu achei. Chegando nos últimos, que foi Goiás e Santa Catarina, que eu passei, eu já achei que, como eu já tinha uma bagagem bem grande dos pré-editais e até dos outros pós-editais que eu tinha feito, foram mais tranquilos, até em questão de horas mesmo de estudo. Eu não, apesar de eu ter estudado bem forte, eu achei que foi menos desgastante nesse período. Certo. E em termos pessoais, como é que era a tua rotina? Tu abriu mão de tudo? Tu conseguiu manter alguma outra atividade paralela? Como é que funcionavam os teus relacionamentos, né, familiares, pessoais e a vida social nesse período? Durante essa época eu tentei evitar de sair dias de semana, até que fosse comer num restaurante ou algum happy hour mais leve, e eu tentava evitar por atrapalhar o meu estudo no dia seguinte. Mesmo quando era alguma coisa mais tranquila, eu ficava cansada, às vezes um pouco mais devagar no dia seguinte. Eu mantive a academia, porque eu ficava com muita dor nas costas por ficar muito tempo sentada. Então, na realidade, eu até precisava de um exercício nesse período para não ficar muito travada. Mas, de resto, eu tentei dar uma diminuída boa, uma cortada, e só tirava de descanso e de folga mesmo a partir do sábado à tarde e domingo. Aí eu tirava o dia de descanso para também arejar um pouco a cabeça. Sim. E justamente aproveitando que tu falou em cabeça e arejar, assim, né? Esse período a gente sabe que é um período bem pesado, né, da vida. Mesmo que tu tenha tido, né, o apoio da família, tenha conseguido ficar te dedicando exclusivamente aos estudos, a gente acaba criando, né, outras dificuldades para nós mesmos. Então, eu queria que tu me dissesse, né, se nessa tua trajetória tu tiveste muitos altos e baixos, né, como é que tu superava esses momentos, se eles existiram. Bastante. Especialmente quando saía algum resultado negativo depois de fazer alguma prova, porque a gente acaba que se prepara e coloca uma expectativa na prova que a gente vai fazer. A gente sempre acha que a gente está muito preparado e às vezes não é bem assim. É a realidade, né? Não é a realidade. Então, das vezes que eu deixei de passar no T7 São Paulo que eu fiz, no Cefaz Goiás que eu fiz também, eu ficava chateada no dia seguinte, especialmente depois de corrigir a prova, mas eu tentava sempre não ficar muito tempo parada, porque toda vez que eu ficava parada, eu ficava mais tempo pensando naquilo, remoendo, então eu tentava tirar um dia de choro e de tristeza, e no dia seguinte eu já retomava as metas, já voltava a estudar e já colocava a cabeça em outro concurso qualquer que tivesse por vir. Que bom, ótimo ouvir isso. Bom, e assim, voltando com relação à tua preparação, né, a questão ali do pós-edital, tu mesmo falou que ele tinha um pique bem mais acelerado, né, que o dia a dia
pré-edital. Como é que tu te preparava? A ANS tem, né, as orientações finais, nós temos aqui uma série de passos que a gente vai sugerindo para o aluno ao longo desse período pós-edital e principalmente nas semanas finais. Como é que tu organizou a tua semana final e os teus dias das provas? Na última semana, eu tentei dar uma diminuída no ritmo, até porque a prova seriam 3 provas em 2 dias. Um no sábado à tarde, um no domingo de manhã e uma no domingo à tarde. Então, por ser um período muito extenso de prova, eu tentei dar uma diminuída para chegar descansada, até pela viagem, pelo ambiente, para poder já ir ficando mais tranquila. Então, nesse período, eu tinha inicialmente feito, quando eu comecei a estudar no pós-edital, uns mapas mentais, que eu chamo de mapas mentais. Não sei se são mapas mentais em si, mas eu chamo de mapas mentais. Sim, ótimo. E nesse período eu aproveitei para revisar. Isso mais na parte de legislação, que caía e tinha um peso bem grande na prova. E nas outras matérias eu dei uma parada só no meu resumão que eu tinha, eu dava uma olhadinha em uma coisa ou outra que eu tinha dúvida, mas nesse período eu não fiz questões não. Nessa última semana eu tentei realmente descansar e só focar na legislação, que eu achei que seria o que talvez me colocasse lá dentro. Legal. Então tu já estava separando assim, o que eram os teus resumos, os teus mapas, suas anotações, para te concentrar nessas revisões. Bem interessante. Bom, e aí, agora, queria uma coisa assim, né? Dividir isso conosco, uma coisa mais pessoal. Tu tiveste uma decisão muito atípica, né? Que eu queria que tu contasse também, porque a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui na volta da tua prova. A volta de Floripa, tu passou em Porto Alegre, a gente pôde se encontrar no aeroporto. E aí, tá, que ele não foi teu momento ainda, né? Mas então, queria que tu contasse como é que foram esses dias da tua prova até tu descobrir que tu estava na lista dos aprovados. Então, no primeiro dia, no sábado à tarde, eu fiz a prova, eram 100 questões, eu saí muito chateado, porque eu achei que eu não tinha ido bem, que eu não ia conseguir. Mas aí eu tentei me recompor pro dia seguinte. No domingo de manhã eu já achei que eu tinha ido um pouquinho melhor, e no domingo à tarde eu achei que tinha sido a minha melhor prova. Só que por terem sido 3 provas, com 3 pesos diferentes, eu fiquei um pouco receosa em me considerar, não aprovada, mas achar que eu tinha ido bem. Então, quando eu passei por Porto Alegre, eu conversei com você até, que eu tinha tomado a decisão que eu não ia corrigir a minha prova, que eu ia deixá-la de lado e que eu ia começar a estudar para o Rio Grande do Sul, que também ia ser mais ou menos uns 2 meses, né, entre a prova de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, porque eu achei que se eu não tivesse ido bem, ou se eu tivesse ficado mais ou menos ali perto do corte, eu não ia mais conseguir ter cabeça para estudar. E então eu decidi deixar a prova de lado. O meu gabarito ficou sentadinho aqui do meu lado, mas eu não corrigi. Autocontrole total, absoluto. Foi tenso, mas deu. Aí 3 semanas depois, mais ou menos, 3, 4 semanas depois de Santa Catarina, eu fiz a prova do ISS de São José dos Campos, que é aqui a minha cidade. Já que eu já estava aqui e tudo mais, eu aproveitei o embalo e já fiz a prova. Aí nessa prova acabou que eu não resisti, coloquei minha nota no olho na vaga e eu vi que provavelmente eu ia ficar bem colocada. Aí eu já perdi o foco, não consegui mais estudar para o Rio Grande do Sul. E aí eu aproveitei esse momento e falei, quer saber, agora é o momento de corrigir Santa Catarina. Então um dia à noite eu peguei umas gabaritos, abri, comecei a corrigir. E aí a primeira prova realmente eu não tinha ido muito bem, a segunda já melhor, a terceira muito bem. Aí quando eu comecei a somar os resultados e vi lá a minha nota, já estava aberto o site do Exame. Então eu já tinha mais ou menos uma noção de quanto estava a pontuação do pessoal, e quando eu vi a minha nota, que eu vi que eu ia ficar em 4º lugar lá, eu já fiquei bem animada, te mandei uma mensagem, mandei em áudio e falei, gente, ouça agora. Você me deu um feedback, falou que parecia que estava legal, que ia dar.
E aí eu fiquei animada, aí eu só esperei, na realidade, porque realmente eu perdi muito pique depois disso. Sim. Eu estava já em 2 pós-editais, estudando bem pesado desde junho, então isso foi em dezembro. Então eu já estava bem esgotada, aí eu me dei de presente um tempinho de folga nesse período. Sim, para poder comemorar. E depois, então, veio a lista e tu ficaste em 8º lugar, né? Não, terceiro. Terceira, exatamente. E olha, Foi depois do ano novo, já nervosa, dando carro, voltando. E aí o pessoal lançou lá o ranking, como tinha ficado a classificação. E eu até, no olho na vaga, eu estava em quarto e na classificação real eu fiquei em terceiro. Uhum. E aí eu acho que nem caiu a ficha ainda. Como eu estou ainda aguardando a nomeação, eu estou ainda um pouco assim, sonhando, parece. Vai cair a ficha quando eu estiver lá dentro. Mas de qualquer forma, 2019 já tem sido um ano maravilhoso, né, Mariana? Porque depois dessa aprovação, foste convidada para fazer parte da equipe de consultores da LS, né? Então, e já está aqui trabalhando com a gente, né? Já. Uhum, que coisa boa. E justamente assim, então, aproveitando esse momento, né, que tu contou aqui, dividiu esses momentos de emoção que todo mundo espera chegar um dia para poder comemorar, eu queria que tu desse algumas palavras, o que tu aconselha para quem ainda está na sua trajetória, ainda está buscando atingir o seu objetivo, né? Que tu acha que é o principal, que a pessoa precisa se focar e acreditar, de que forma conduzir para que seja um período um pouco mais ameno, né? Eu acho que ter paciência, porque o estudo do concurso não é uma coisa rápida. Eu demorei 2 anos para começar a ficar perto de passar em alguma coisa. Então foi desgastante, a gente desanima no meio do caminho, a gente quer desistir, a gente acha que a gente não é bom o suficiente, que não é muito inteligente, que o pessoal está muito acima do que a gente vai conseguir chegar. Mas uma hora chega com a gente persistindo e mantendo um ritmo de estudos legais, dá para chegar lá. Mesmo tu pensando tudo isso, né, que existe um escalão bem mais alto do que a gente tá, tu chegaste no topo do escalão porque a tua classificação no concurso de Santa Catarina, que foi um concurso super disputado, né, super desejado por todo mundo, e né, difícil, a FCC a gente sabe que é uma das bancas mais difíceis que tem, e tu conseguiu superar tudo isso e ainda ficou lá em terceiro lugar, né? Então, esses pensamentos todos que passaram na tua cabeça realmente comprovam que eles não têm nada a ver, né? Com certeza. É tudo questão de hábito e de esforço. Uma hora chega a hora de todo mundo. O negócio é ter paciência. Que bom, essas palavras são muito importantes mesmo para quem está ouvindo, né? E com relação à LS, tu quer dar alguma sugestão também? Por que tu indica a LS para quem está nessa trajetória? Eu acho que a LS encurta muito o nosso caminho. Se não fosse pela LS, talvez eu até chegasse na aprovação, mas eu tenho certeza que não em 2 anos de estudo, porque eu teria ficado perdida, talvez até em relação ao estudo de algumas matérias, ou o momento melhor para revisar, ou o momento para fazer exercícios. Então, eu acho que a LS encurtou muito o meu caminho. Isso que eu acho que é o que vale mais a pena dentro da LS. Ótimo, exatamente, isso aí. Bom, Mariana, então, assim, quero te agradecer, né? Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em dividir a tua experiência, a tua trajetória com a gente. É sempre muito bom. Quem ainda está na angústia, quem ainda está na batalha, ouvir as palavras de alguém que chegou onde todos querem chegar, né? E também quero te desejar parabéns, muito sucesso, duplamente, né? Porque agora nós vamos ser duplas colegas, tanto na área fiscal como aqui na LS. Vai ser muito bom trabalhar contigo. Tenho certeza que tu vai poder ajudar muita gente. E é isso, que tu seja muito feliz na tua carreira. Tenho certeza que tu vai ser e que tu possa, né, também contribuir muito para a sociedade, né? Porque a gente sabe que o teu trabalho vai ajudar muita gente. É disso que a gente espera de um servidor público, né? Com certeza. Uma nova consultora aqui na LS também.
Uhum. Eu queria agradecer também você ter me recebido, ter deixado eu falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Foi muito legal o papo. Que bom. Então tá, muito obrigada, boa noite para ti, a gente vai se encontrar bastante por aqui ainda. Com certeza. Boa noite. Boa noite, beijão. Beijo.